Bom, gente, hoje é um daqueles encontros com bastante conteúdo que nós vamos ter aqui até o final da tarde, uma série de apresentações, né? E aí me coube trazer um pouco do registro de como é que a gente está discutindo internamente na Brastoa a oportunidade de avançar no turismo sustentável no Brasil. Como todos sabem, esse ano foi declarado pelas Nações Unidas, na Assembleia Geral das Nações Unidas, como o Ano Internacional para o Turismo Sustentável e o Desenvolvimento, e é uma oportunidade muito grande que a gente tem de avançar na discussão de turismo sustentável e na discussão de turismo num país como o Brasil, que tem tantas possibilidades econômicas de crescimento do turismo e que, se optar por fazer isso da maneira sustentável, né, pode até jogar luz para um setor que, apesar de ser importantíssimo, de ter um potencial tão grande na área do desenvolvimento, muitas vezes ainda não é visto com o valor que ele tem de desenvolvimento econômico e cultural. Então, nesse sentido, nós estamos fazendo algumas reflexões internas na Brastoa e organizando uma visão que é para agora, mas é para a próxima década também, para discutir não só entre operadores, mas com todo o setor de turismo, a respeito das possibilidades do crescimento do turismo, né? Então, eu tenho uma breve apresentação, que é, digamos assim, é uma edição parcial de como a gente está se apresentando, se organizando, que eu vou compartilhar com vocês aqui, coisas de 10, 15 minutos, né? Então, deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Na verdade, a gente está chamando essa abordagem de Brastoa Turismo Sustentável. E é um pouco uma ideia de nós levarmos para o trade, mas também para fora do trade de turismo, quem já está nessa discussão. Por isso tem algumas questões assim bem fundamentais ainda nessa questão, que a gente leva até por uma discussão com os setores da economia que não estão tão envolvidos com o turismo, a respeito do que é o turismo, como que o turismo se organiza. Então, hoje aqui, eu acredito que as pessoas que estão aqui já são da área, são do trade, estão habituadas com esses dados, com essas informações. No entanto, eu acho que é a missão, inclusive, de quem vai pregar o turismo sustentável, que é de lembrar a importância econômica e social do turismo ao falar de sustentabilidade. Essa pegada é muito importante, até para nós não ficarmos somente com aquele conceito de que discutir sustentabilidade é discutir ambiente, especificamente. Não, a questão do ambiente ela tem que ser equilibrada com o aspecto econômico e social. Então, a gente quer voltar a lembrar da importância do turismo na economia mundial e de como o turismo pode ser um viés, uma ferramenta de desenvolvimento econômico e social e de criação de empregos e geração de divisas, né? Então, a gente conceitua o negócio do turismo, mostra que ele é o terceiro negócio no mundo, né? Está longe de ser o terceiro negócio no Brasil, não precisaria ser o terceiro, digamos, nessa década, mas é talvez um dos poucos setores que poderia crescer muito, dobrar em 10, 15 anos, por que não? Desde que tivesse políticas públicas para isso, né? Então, hoje, o negócio do turismo no mundo está assim, e o que a gente está fazendo nessa discussão, num primeiro momento, é muito mais levantar questões que nós temos que responder do que respondê-las rapidamente, né? Então, se a gente pensa em turismo sustentável, é até interessante que essa semana estão saindo algumas versões daquele vídeo que a Organização Mundial do Turismo lançou a respeito do turismo sustentável e saiu o francês. E é interessante você ver que em francês o turismo sustentável é durable. Ele está falando de turismo durável. A gente usa a palavra sustentável, que às vezes é muito mal entendida, é um palavrão,
A gente está falando de durabilidade do negócio, a gente está falando de durabilidade dos nossos recursos, durabilidade da nossa própria vida, da nossa própria cultura. Então, eu convido a todos para a gente pensar em sustentabilidade um pouquinho também com a palavra durabilidade. O que a gente faz que é durável, né? Então, a gente está trabalhando com algumas perguntas para as quais a gente não tem imediatamente uma resposta, mas a construção dessa resposta é que nos leva, eventualmente, para um caminho mais adequado. Que perguntas nós temos? Né? Estou falando do futuro do turismo. A gente tem que ter uma ideia clara de quais são as perspectivas de um setor tão dinâmico quanto o do turismo. Aliás, hoje a gente vai ter uma discussão muito importante sobre isso, que tem o lançamento do anuário da Abrastoa, que traz, inclusive, números muito interessantes a respeito do desempenho de 2016, que nos permite pensar também um pouco no futuro. Como que o próprio setor trabalha pela sua sustentabilidade num contexto de transformações tão grandes como essa que a gente está vivendo, né? De desintermediação, de destruição e recriação de modelos de negócio, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Que contribuições o setor pode dar no desenvolvimento do país? A gente não precisa dar a resposta agora, mas num momento que a gente precisa tanto de crescimento econômico, de empregos, não há dúvida que o setor do turismo tem muito a contribuir, né? Como colaborar para reduzir o impacto sobre os ecossistemas? Esse é um dos nossos maiores desafios. Nós temos uma natureza exuberante, é claro, mas ainda cuidamos muito mal dela, né? Que outras questões nós temos? Nós temos uma visão de que o turismo é uma grande oportunidade para o Brasil, uma oportunidade econômica que envolve esses 52 setores, ou 54, dependendo se é um professor da GV ou outro que está analisando, né? E a ideia que nesse ano a gente tem que trabalhar muito, que é de pensar o turismo de uma forma sistêmica e complexa. Quando a gente fala sistêmica e complexa, não é no sentido de complicação, mas no sentido de ver que é um equilíbrio dinâmico, é um sistema vivo. A gente vê até nas escolas de administração, que até pouco tempo atrás usavam todas as analogias, eram relativas à mecânica, né? Nós precisamos de uma arma para vender, de um mecanismo de venda, precisamos azeitar a engrenagem. E aí o convite do pensamento sistêmico e do pensamento que está mais próximo à discussão da sustentabilidade é para que a analogia não seja com uma engrenagem, com uma máquina, que ela seja com um sistema vivo, porque eu acho que só isso já melhora a nossa visão. Então, esse padrão aqui é um padrão que está nos ajudando muito nessas discussões. Outra coisa que é importante a gente lembrar, que eu já frisei aqui, que a primeira coisa que se fala em sustentabilidade, a pessoa já pensa que é o enfoque ambiental, que é também, mas o enfoque principal é o equilíbrio dinâmico entre o ambiental, que é a nossa maior crise agora, nesse momento, mas também e principalmente o social e o econômico. Não tem como você fazer sustentabilidade se você não financiá-la. Então, a gente tirar um pouco aquela visão infantil de sustentabilidade, né? Então a gente tem que ir adiante. Nada aqui é definitivo, mas a nossa proposta de visão de negócio sustentável, acho que talvez o único quadro que eu me dou o direito de ler inteiro nessa apresentação é que negócio sustentável é aquele que, ao gerar benefícios para a sociedade, reduzir o impacto ambiental e produzir lucros, constrói capital social e atinge relevância suficiente para garantir a sua própria sustentabilidade. Ou não será um negócio sustentável. Você pode fazer várias ações, eventualmente até financiadas por filantropia ou benemerência, mas que, se não estiverem muito fundamentadas no modelo de negócio, elas vão ser ações esporádicas eventuais. O que a gente está falando é em desenvolver modelos de negócio que sejam autossustentáveis. E aí é nesse cenário que nós temos as operadoras de turismo. As operadoras, elas têm uma atividade que hoje, nesse mundo digital, no qual a gente pertence, onde a gente atua, no mundo digital você tem uma figura que é a figura do agregador,
que é o que cria novas realidades dentro do próprio mundo digital, em termos de distribuição, de compra, de venda e tal. E as operadoras, elas são essencialmente agregadores. Elas enxergam todo o cenário e agregam. Então, o que a gente está trabalhando muito é para enxergar a operadora como agregadora capaz de unir todas essas pontas e criar essa rede ampla. Aqui nós estamos dando o exemplo que é uma rede relacionada a transporte, mas na verdade os verbos relacionados a um agregador como as operadoras é transportar, informar, receber, conduzir, servir, envolver, alimentar, influenciar, divertir, proteger, hospedar, levar, trazer e no final encantar o turista, né? Então esse conceito de agregador é muito importante para a gente, para imaginar que a operadora não é um ser apartado de todo o resto. É exatamente a operadora que tem uma capacidade de articulação e que pode, inclusive, liderar um processo de mudança no modelo de negócio. A gente vê que alguns setores já estão desenvolvendo, uns mais, outros menos, metas nessa área de produtos sustentáveis. Então, nós já temos vários programas de certificação em hotelaria, programas que envolvem operadores de aviação, os destinos estão arquitetando planos sustentáveis e também, por que não, opa, passei rápido aqui. As operadoras, ao agregarem esses setores, privilegiando as inovações sustentáveis, poderão fazer mudança nesse modelo de negócio. Então, nesse ano internacional do turismo sustentável e desenvolvimento, a gente lembra que o turismo é capaz de transformar, e o turismo é capaz de transformar a economia, e o turismo sustentável é capaz de transformar de uma maneira mais durável, vamos dizer assim, né? Então, nós temos aqui a ideia de que paradigmas devem ser criados, devem ser incentivados e devem ser compartilhados, porque é através desses paradigmas que nós poderemos mudar a realidade. Então, aqui nós temos um exemplo que foi feito pela Sociedade de Cultura Artística de Jaraguá do Sul, não é isso? Com os painéis fotovoltaicos. Isso aqui tem um efeito prático, que é a conta de luz do teatro. Agora, tem um efeito simbólico que eu me arriscaria a dizer que é ainda muito maior do que o efeito prático da conta de luz do teatro. Porque a gente precisa desses paradigmas. Precisa dizer, gente, aqui nesse caso a gente está relacionado a uma questão que é socioeconômica e ambiental também, é socioeconômica. A gente não tem, mesmo o país na situação em que está, sem picos de crescimento, a gente não tem uma produção de energia elétrica compatível com o que a gente precisa. Então a gente precisa ir adiante com esses paradigmas. Então esse aqui é apenas um dos paradigmas que a Abrastoa achou por bem compartilhar, dar visibilidade, entre tantos outros que estão aqui, como esse turismo sensorial que inclui, e outros tantos que eu não vou poder detalhar, mas que estão, inclusive, bem detalhados no relatório que vai ser divulgado hoje, né? Então, quando a gente vê exemplos como esse aqui, do projeto Golfinho Rotador, dos Caminhos do Canastra, o que são isso aqui? O Hotel Bangales, são atividades que são capazes de transformar pelo bom exemplo. São capazes de transformar pelo pioneirismo, pela capacidade de imaginação criadora e sustentável. Aqui o Parque Ecológico de Itaipu, esse é um parque que hoje em dia nós temos grandes felinos se reproduzindo lá dentro, coisa que não acontece em cativeiro no mundo inteiro, grandes felinos, onças, a onça parda já reproduz ali, a arpia e tal, porque alguém fez um investimento e acreditou que isso seria possível. E isso hoje é um destino ecológico. A Oca Tours, Costa dos Corais. Então, não vai caber a gente detalhar esses exemplos aqui, mas é com esse tipo de exemplo que a gente acha que é possível fazer essa transformação, aliás, que já está
ocorrendo, né, que já é reconhecida pela Organização Mundial do Turismo e pelo Ministério do Turismo, que são parceiros dessa atividade das operadoras no Brasil, né? E as operadoras, então, aqui eu vou passar rapidamente esse trecho que eu estou compartilhando com vocês, que é uma apresentação da Abrastoa, da visão da Abrastoa, que eu acho que é sobejamente conhecida de todos, mas e que abraça, como nenhuma outra entidade, nenhuma outra organização no Brasil, a causa e a bandeira do turismo sustentável, né? Eu recomendo a todos que depois acessem o anuário que vai ser lançado hoje à tarde, onde a maior parte dessas informações consta também. Esses números também estarão no anuário e mostra ali o tamanho, a importância, a relevância desse setor para a economia brasileira. Somos aí 90 associados, com 66 operadoras, 11 convidados, 4 representantes e 9 colaboradores. É uma organização fantástica. E que desde 2005 vem observando de maneira sistemática a evolução da sustentabilidade e procurando formas de trazer esses critérios de sustentabilidade para dentro da operação das operadoras, né? Então, aí tem uma linha do tempo que mostra vários desses projetos, desde a criação da diretoria socioambiental até a realização de vários fóruns, a própria a criação a parceria com a Travelport, os prêmios que a Abrastoa recebeu e, finalmente, em 2011, a criação do programa Abrastoa de Sustentabilidade, como a Magda disse aqui, e que já está, é um programa que já está consolidado, já está, digamos, numa fase em que ele consegue projetar aí uma transformação para si próprio e para o setor. Nós vemos aqui, em 2017, uma anotação, uma lista aqui de atividades só para 2017 que a Abrastoa se propõe a fazer, que é desde a manutenção desses encontros aqui, como o CIDES, e compartilhamento dessas informações via internet e tal, até o projeto social com a Colmeia, as outras iniciativas, o Abrastoa Universitários, que é um programa interessante, e com destaque esse ano para o lançamento do Manual de Conduta nas operadoras, que é uma atividade muito interessante, e, é claro, o prêmio, que esse ano terá muitas novidades também. E a gente avança um pouco, deixa eu ver se está funcionando isso aqui. E a gente se arrisca a botar aqui, ainda como uma proposta em discussão, uma visão do que o prêmio e o programa Abrastoa Sustentabilidade gostariam de almejar para 2020 e para 2030. E para 2020, nós gostaríamos de ser o principal polo de educação à distância a respeito de turismo sustentável. E para 2030, nós gostaríamos de, em conjunto com todo o setor, trabalharmos com governos, com a economia, no sentido de fazer crescer a participação do turismo no PIB brasileiro, que hoje em dia é muito importante, mas está muito aquém das possibilidades, né? Então, assim, apenas como um sonho, uma visão de futuro, mas uma visão de futuro realizável, a gente imagina que até 2030, ou seja, em 13 anos, talvez a gente pudesse almejar crescer 100% a participação no PIB. Desde que não seja o PIB caindo e a gente mantendo, né? O PIB crescendo e a gente também, né? Mas eu acho que é com um pouco de visão também de futuro que a gente desenha a sustentabilidade, né? Então, a gente vê o programa Abrastoa de Sustentabilidade como o principal meio que tem da gente contribuir para que o turismo seja um vetor de desenvolvimento sustentável para a economia brasileira. Aqui a gente tem apenas algumas imagens a mais, que é o prosseguimento dessa nossa reflexão sobre turismo. Gostaríamos de convidar a todos para que participem com a Abrastoa nessa discussão sobre o turismo sustentável nas próximas
nos próximos anos e nas próximas décadas. E a gente vai prosseguir com isso. Obrigado, então.